Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o Salmo 67, saindo um pouco dos textos que temos estudado, porque hoje, irmãos, nós, nesse mês de setembro, o povo batista brasileiro comemora o mês de missões nacionais. E eu não poderia deixar de estudar um pouco sobre essa missão tão preciosa, esse desafio, esse privilégio que Deus tem dado ao seu povo. A primeira coisa que eu quero fazer antes de ler o texto bíblico é fazer uma diferenciação entre missão e missões. Missão, irmãos, define o ministério da igreja enviada, testemunha, profética, serva, sal e luz na terra, nesse mundo. Essa é a missão da igreja. Não, ter missionários não tira de você ou de mim a responsabilidade da nossa missão, o nosso sacerdócio, porque somos sacerdotes, sacerdotes chamados por Deus para uma missão santa. Mas missões refere-se ao envio de pessoas para além da igreja, para além da fronteira das igrejas, para levar a mensagem de salvação a outros. Isso foi o que os casais Bagby e Taylor fizeram quando vieram em 1881 para o Brasil, e ali começaram as igrejas batistas no Brasil, né? A história nos conta que aqueles dois casais vieram de longe para nos trazer a mensagem de salvação, missões. Deus colocou em seus corações amor pelas almas perdidas, por um país estranho, distante, que eles não conheciam, mas eles vieram aqui. E em 1907, esses dois casais, com outros missionários e outros irmãos que já tinham sido ganhos para Cristo, tiveram a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira. A história nos conta que nos primeiros 25 anos desses casais, aqui no Brasil, já existiam 83 igrejas organizadas. Missões, missões. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Salmo 67 nos diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Pai eterno, fala o nosso coração nessa manhã e nos dá um coração missionário, disposição para ser bênção na tua obra e para mandar obreiros missionários para levar a tua mensagem de salvação, assim como o casal Bagby e Taylor vieram até nós. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, o Salmo 67, em primeiro lugar, irmãos, nos fala de um Deus que estimula a sua igreja a fazer missões. E eu quero destacar três aspectos desse Deus que devem nos animar, nos estimular a fazer missões. A primeira coisa o texto bíblico diz: seja Deus gracioso para conosco. Querido irmão, somente a graça de Deus pode levar a salvação ao homem. Somente a graciosidade, a bondade e a graça que vem de Deus pode resgatar
o pecador perdido. Não há outro meio, não há outra possibilidade, só a graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Não vem de nós, não existe nada que você possa fazer. Não importa o quão bom você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode morrer pelos outros, mas sem a graça e a graciosidade do nosso Deus, você jamais alcançará a salvação em Cristo Jesus. Esse texto também nos diz que Deus é o nosso único Deus. Esse é uma das principais bases de missões. Por que fazemos missões? Porque o nosso Deus, é o único Deus. Não existe outro Deus. Não existe Maomé, não pode salvar você. Nenhum outro Deus pode salvar o ser humano. Só o nosso Deus. O Deus eterno, o eu sou. Somente Yahvé pode salvar a humanidade. É por isso que o casal Bagby e o casal Taylor saíram da outra América para vir ao Brasil, para falar desse Deus, o único Deus que pode salvar o homem. Não há outro Deus, não há outro Deus. A terceira coisa é que esse texto nos diz é que Deus julga e guia. E não há outro Deus que possa nos julgar e nos salvar do seu julgamento. Ele nos julga com equidade, com justiça. E Jesus veio e pagou o preço por nós. E por isso nós podemos ser feitos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O nosso Deus julga com justiça. Davi, quando Deus perguntou a Davi, quando ele contou o povo, qual o castigo que viria sobre Davi? Davi disse: caia eu na mão de Deus, mas não caia eu na mão dos homens, porque os homens não têm piedade. Esse é o nosso Deus, é o Deus que guia as nações. Irmãos, o nosso Deus está no seu trono, a sua vida, o mundo, o Brasil, todas as coisas estão na mão dele. Ele é o Criador do céu e da terra, ele faz a terra andar e parar. Ele tem todas as coisas na sua mão, não há outro Deus que possa resgatar o homem. Por isso missões, por isso a necessidade de falar de Jesus em outras terras, em outros lugares, porque os deuses, os outros deuses, os deuses deles não podem salvá-los. Mas o texto bíblico diz por quê? Como que Deus pode nos usar? E o Salmo começa e diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. A primeira coisa, irmãos, e nós vamos ver que coisa maravilhosa nesse Salmo, ele começa assim, termina assim. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que a glória de Deus esteja sobre nós, os homens. É impossível fazer missões, é impossível amar missões se o Senhor não está em nós, se a glória de Deus não vem sobre nós, se nós não vivemos, não caminhamos para que Cristo seja visto em nós. Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Faz, Senhor, resplandecer o teu rosto, a tua glória em mim, para que os homens possam ver. E o próprio Salmo diz: para quê? Vejam, e ele começa o versículo 2 dizendo: para que se conheça na terra o quê? O teu caminho e a tua salvação. Para que o Senhor, que nós
queremos, pedimos, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu povo, para que faça a missão da igreja. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu povo, dos teus missionários, para que eles consigam levar a tua mensagem de salvação a outros. Para quê? Para que te conheçam. Para que os homens conheçam a Jesus, para que os homens conheçam Deus, o único Deus, sua graça, para que os homens conheçam Jesus, o único Salvador, seu sacrifício na cruz do Calvário e o glorifiquem. Para quê? Para que o Senhor seja conhecido, que o caminho do Senhor seja conhecido, para que a salvação do Senhor seja conhecida. E qual é a consequência que se espera disso? De uma igreja que sabe quem é Deus, que conhece a graça preciosa, salvadora de Jesus Cristo, que conhece esse Deus, único Deus, que tem todas as coisas em suas mãos, e que esses homens levem esse Deus a outros para que eles o conheçam e, consequentemente, qual é a consequência? Vejam que esse salmo, irmãos, ele tem um coro. Ele tem um coro lindo e essa é a primeira consequência. E esse coro do salmo está no versículo 3 e no versículo 5, que diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Esse versículo é repetido, é o coro do salmo. Que para quê? Qual é a consequência de Deus ser conhecido? A consequência é que os povos louvem ao nosso Deus. É para isso que fazemos missões. É para isso que mandamos missionários para outros povos, para que os povos conheçam a Deus, para que os povos sejam resgatados, para que o inferno seja saqueado para a glória de Deus, para que os povos louvem e glorifiquem o Senhor, para que os povos louvem o Senhor. Mas mais, o versículo 4 diz: e alegrem-se. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. É o tema da nossa festa da alegria, não é, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrem-se no Senhor, para que a igreja, para que o homem encontre sua alegria no Senhor, não no fim da pandemia, não no dinheiro, não na glória pessoal, não, no Senhor. Essa é a alegria. Isso é o que deve nos motivar, irmãos. É isso que deve alegrar os nossos corações, não as circunstâncias. A Bíblia diz, o nosso Senhor nos avisou: no mundo tereis aflições. A nossa alegria não pode estar nas circunstâncias. A nossa alegria tem que estar no nosso Deus, no nosso Deus. Para que te louvem, a primeira consequência que o Salmo nos traz. E segundo, para que se alegrem no Senhor. E por último, para que reconheçam o cuidado, para que reconheçam o Deus que provê, o Deus que supre, o Deus que está com você. O texto bíblico, no versículo 6, diz: a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. A terra dá o seu fruto, provisão, providência de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que sustenta os nossos missionários, é Deus que mobiliza o seu povo para contribuir para missões. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma mensagem do pastor Rousseau Shedd, que está na glória, e ele disse, a igreja brasileira, uma pesquisa diz que a igreja brasileira, cada crente dá R$1,40 para missões. Que pena que não temos um coração missionário, que não amamos a obra missionária, quando somos frutos da obra missionária. Somos frutos de homens e mulheres que um dia se dispuseram a contribuir para que nós recebêssemos a mensagem de salvação. E o Salmo termina dizendo: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vejam, eu disse que o Salmo começa como termina.
E o texto bíblico começa dizendo assim: resplandeça sobre nós o teu rosto, que o Senhor seja glorificado em nossa vida, em nossa existência, que o Senhor resplandeça em nós, que a glória dele resplandeça em nós. Para quê? Para que os homens conheçam a Deus. E o salmo termina dizendo: abençoa, Senhor, a mim. Para quê? Para que eu seja feliz? Para que eu tenha algo novo? Não! Para que os confins da terra o temam. Quando o Senhor glorifica o seu povo, quando o Senhor abençoa o seu povo, é para que o mundo veja que Deus, o nosso Deus, é o único Deus. É para a glória de Deus. Quando Deus permite que o seu povo sofra, é para a glória de Deus. Quando Deus faz, é para a glória dele. Quando Deus leva o seu servo, é para a glória dele. E quando Deus cura, é para a glória dele. Irmãos, missões é um privilégio da igreja. Nós, esse mês, devemos pedir ao Senhor: Senhor, me diz quanto o Senhor quer, com que o Senhor quer que eu contribua para a obra missionária, para que os nossos missionários nem um dia passam necessidade, e para que eu possa contribuir, para que outros recebam Jesus como Salvador de suas vidas. E saiba, ninguém é pobre demais que não possa contribuir. Eu quero terminar rapidamente. Eu vi uma experiência há muito tempo atrás, e eu já contei isso muitas vezes para os irmãos. Acho que na Índia, eles não tinham como contribuir para missões, e eles queriam fazer isso. Mas eles fizeram o seguinte: todos os dias as mulheres, quando separavam arroz para eles comerem, elas tiravam uma mão cheia e botavam em uma vasilha separada. No final do mês, os diáconos vinham, pegavam aquele arroz, vendiam mais barato para os mais pobres da igreja, e o lucro eles começaram a sustentar missionários. Missionários. Meu irmão, receba do Senhor essa bênção de contribuir para missões. Esse é o mês de missões estaduais, missões nacionais. Vamos orar pelos nossos missionários e vamos contribuir. Deus abençoe sua vida.